Deus, é o fim! Ai, logo na minha vez, não vai subir, não é possível. Calma, tá tudo tranquilo. Você tem que se estressar quando acontece aquilo que não era previsto. Quando acontece exatamente aquilo que está dentro do script, você tem que comemorar. Se é previsível, a gente ganha dinheiro. Está acontecendo uma queda que é exatamente a queda que eu falei na segunda-feira, 4 dias atrás, que seria o quê? Uma falsa altinha seguido por uma queda que traria a gente de volta para a faixa dos 80 mil dólares e depois uma explosão. Por que estamos seguindo o M2? Estamos seguindo a liquidez global. Vocês lembram disso? Eu falei para vocês que o Bitcoin está seguindo o M2. O BTC é a linha laranja, o M2, que é a liquidez global, é a linha amarela, que está aqui atrasada em 107 dias. Está seguindo perfeitamente. Inclusive, essa subida recente fez com que o Bitcoin atingisse o topo aqui, exatamente o topo do M2, tá? Neste gráfico, quando estávamos aqui com o Bitcoin em 83.800 e agora bateu 88.400, chegando exatamente aqui nesse topinho, como o M2. Mas notem o que acontece na sequência com o M2. Uma queda, pessoal. Ele retorna para aquele ponto que a gente estava lá embaixo, ao redor de 80, 78, né? Então, se continuar seguindo o M2, teríamos ainda uma última queda antes da explosão de preço seguindo o M2, que aconteceria quando? Segundo esse gráfico, lá para o final de abril. Tá? Então, ainda tem uma armadilha para acontecer se continuar seguindo o M2. Por isso que eu falei, cuidado. Se você está entrando agora achando que vai disparar direto, a tendência é essa, tanto pelo reteste lá no canal, por baixo do canal, que tende a ter uma queda, quanto pelo M2, que também teve uma correção após uma pequena subidinha. Então, não fique tão empolgado. Você pode fazer uma pequena compra agora se quiser se expor, mas não entra de cabeça, porque se tiver uma correção, você tem mais dinheiro para entrar, esperar pela confirmação de reentrada no canal, e aí sim você entra com tudo, esperando a disparada até os 110 mil dólares. Portanto, cá estamos nós, 4 dias depois de o preço dar essa subidinha aqui, atingir um ponto mais alto do que esse, né? Ele chegou a bater aqui em 88.800, quase 89 mil dólares, exatamente onde deveria chegar se estivesse imitando aqui o topo do M2 e também daquela resistência natural que eu falei para vocês dos 90 mil dólares, que eu falei também no vídeo de segunda-feira, né, que sofreria resistência e teria queda de preço, e agora estamos vendo uma queda. No momento deste print, estávamos em 87.300, chegamos a cair aqui para casa dos 83 mil dólares, portanto, retornando, como previsto, para cá, para esta faixa, né, pode até cair um pouquinho mais, entrar aqui na zona dos 80 mil dólares, né, então ainda tem espaço até para cair um pouco mais, uma pequena lateralização, e aí aquela explosão que a gente espera, seguindo o M2, caso continue seguindo o M2, entre final de abril e início de maio, tá? Se continuar seguindo esse gráfico do M2 com atraso de, no caso aqui, 108 dias, tá? Tá aí um atraso entre 70 e 108 dias, tá? É o que mais encaixa neste gráfico que a gente está falando de correlação com a liquidez global, com o M2. Então, pessoal, é exatamente o que a gente queria ver para continuar uma forte correlação com o M2, que se continuar, como vocês estão vendo, acontece uma explosão na sequência. Então, não tem por que ficar preocupado. A gente tem que comemorar a correlação se mantendo intacta nesse momento. Dando um zoom para vocês nesse gráfico, vocês percebem aqui com ele mais atualizado, né? Como essa subida que a gente teve recente trouxe o Bitcoin exatamente para o mesmo topo que o M2 teve, que é a linha amarela, tá? E a partir daí, os dois caíram, né? O M2 já caiu, porque é um gráfico que já aconteceu, e agora o Bitcoin, com atraso aí de 108 dias, está fazendo a mesma movimentação, ou seja, uma queda em direção a este fundo aqui. Este fundo, como vocês estão vendo aqui, seria ao redor de 80 mil dólares, tá? Então até teríamos mais margem para correção no Bitcoin antes de uma explosão. Aqui na frente até abaixo disso, tá? Até abaixo um pouquinho dos 80 mil dólares, 78 talvez, né? Fazendo aqui um outro fundo no mesmo patamar, antes da explosão que o M2 teve lá atrás, né? Então a gente poderia novamente voltar para as altas históricas, aqui ao redor de 110 mil dólares. Então, esta quedinha que estamos vendo aqui no gráfico semanal é exatamente o que eu falei na segunda-feira. Vamos encontrar resistência desta média móvel, desta linha roxa, o EMA 21, né? E veremos uma correção de preço. Notem lá atrás, no ano passado, que após encontrar a linha vermelha, ele passa um pouquinho e depois afunda. Uma pequena queda, exatamente como eu estou falando para vocês agora, que deve acontecer, e depois sim, uma explosão. Como geralmente acontece, por exemplo, nessa primeira vez aqui, ó. O que acontece com o preço ao testar a resistência do EMA 21? Estão vendo?
recua, tem uma queda, para só depois conseguir finalmente romper, voltar para fazer um reteste agora com suporte, e aí sim acontece uma explosão. Então está tudo dentro dos conformes. Até porque existe um forte incentivo no dia de hoje, sexta-feira no caso, né, para que aconteça uma queda. Esse incentivo vem do mercado de opções. Olha aqui como fala a matéria. 16,5 bilhões de dólares em opções de Bitcoin expiram na sexta-feira. Era uma guerra aqui entre opções de compra e opções de venda. Aquele pessoal que está apostando na alta precisava jogar o preço para cima de 90 mil dólares. Muito difícil, né? Então estava muito mais fácil para quem estava apostando na baixa. Como a matéria fala, olha aqui embaixo para vocês, ó. À medida que a data de vencimento das opções se aproxima, touros e ursos têm um forte incentivo para influenciar o preço à vista do Bitcoin. Essa situação incentiva os ursos, ou seja, quem aposta na baixa, a forçar o Bitcoin abaixo de... o que aumentaria o valor das opções de venda ativas para 2,6 bilhões. Ou seja, se os ursos quisessem embolsar 2,6 bilhões de dólares, eles precisavam manipular, forçar o mercado para baixo exatamente de 84 mil dólares. O preço nesse momento está em 83.989. Então, eles conseguiram fazer aquilo que era necessário para embolsar bilhões de dólares. É um forte incentivo, pessoal. Está falando de mercado. Então, tudo levava a crer que essa queda precisava acontecer. E a gente tem que ser grato quando as coisas seguem o planejado. Porque a gente consegue se antecipar a esse movimento e, dessa forma, fazer dinheiro. O problema é você falar, vai subir, e aí desaba. É um problema danado. Por exemplo, a gente não esperava um primeiro trimestre desse ano tão fraco. E é isso que assusta a gente, né? Porque vem contra o que a gente esperava. Aí é ruim. Aí dói, né? Dói principalmente quando você olha para esse gráfico aqui, que compara todos os ciclos. Do momento do halving, que é sempre o iniciozinho aqui, né? Em diante. E vocês percebem que tem algo muito estranho. O ciclo de 4 anos acabou? É o fim do ciclo de 4 anos do Bitcoin? Porque todas as linhas sobem. Olha só, estamos aqui nessa linha roxa, que é o ciclo de 2012, ela disparou há muito tempo, atingindo um primeiro pico aqui. Depois temos aqui esta linha azulada, que no caso é a linha de 2020, subiu com muita força também, bastante tempo já deveria ter subido, né? E depois temos uma linha verde aqui, que é do ciclo de 2016, que também, olha só, já descasou do movimento atual. Era que a gente estava se apegando mais, né? Ah, este ciclo está muito parecido com 2016, 2017. É, mas olha só o que aconteceu agora. Abriu a boca do jacaré. Acabou? É o fim do ciclo? Logo na minha vez, o Bitcoin broxou? É isso que você está se perguntando, né? Mas vamos analisar aqui com um pouquinho mais de cuidado. Notem que a tendência a cada novo ciclo é que esta subida ela ocorra mais tarde. Se 2012 foi muito rápido, né? Por exemplo, nesse momento agora, já teríamos ali o fim do ciclo de alta de 2012, já em 2020, por exemplo, que é a linha azul, nem perto disso, né? Ela aconteceu aqui, ó. O fim do ciclo acontece depois de 500 dias, né? 550 dias após o halving. Estamos agora, como estão vendo, em 300 e poucos dias após o halving. Então, quer dizer, ainda estamos distantes da onde foi o topo de 2020. Mesma coisa para o ciclo aqui da linha verde de 2016. Olha só onde acontece o topo do ciclo. Acontece também entre 500 e 550 dias. Ao contrário do de 2012 que aconteceu aqui, ó, justamente entre 300 e 350 dias, onde estamos agora. Então, a cada novo ciclo, temos ali um pequeno atraso em relação a essa disparada de preço. Será que a mesma coisa não está acontecendo agora? Se em 2012 levantar esse mercado era como levantar um cotonete, agora é como levantar uma barra de muitas toneladas, né? São trilhões de dólares para o Bitcoin, então difícil você fazer o mercado subir. Isso atrasa um pouco esse movimento de alta. Ou talvez seja eu não aceitando a derrota. Para avaliar isso, vamos procurar outros gráficos aqui. Por exemplo, este gráfico histórico, que eu já trouxe para vocês de diversos formatos aqui no canal, que é o gráfico anual. Cada barra aqui representa um ano inteiro para o Bitcoin.
Vocês vão perceber que é sempre o mesmo processo. Vamos começar pelo ano do bottom, ou seja, fundo do poço. No caso, estamos em 2015. Neste momento, o Bitcoin encontra o fundo do poço. O ano seguinte é o ano de recuperação, recovery, que é o ano do halving, 2016. E aí o preço volta a se recuperar e geralmente ele bate uma nova alta histórica. O ano na sequência, 2017, up only, é uma vela que praticamente só sobe e aí atingimos o topo deste ciclo. No ano seguinte é o ano mais triste, é o bear market. O mercado desaba, 2018, uma queda muito forte. E aí, no ano seguinte, 2019, encontramos finalmente o fundo do poço, reiniciando esse ciclo de 4 anos. 2020, recuperação, geralmente pega a alta história, como vocês estão vendo aqui. No ano seguinte, up only, 2021, bate a alta histórica, né? O ponto mais alto do ciclo. Na sequência, entramos no ciclo atual. Portanto, tivemos o bear market de 2022, só queda. No ano seguinte, 2023, encontramos o fundo do poço, os 15 mil dólares. E no ano seguinte, 2024, ano de recuperação, já batemos alta histórica, como é o padrão. Este ano, 2025, seria o ano up only. E ainda vemos esta barrinha tímida. E é isso aqui que está te dando nervoso, porque esta barra geralmente é conhecida como uma barra maravilhosa, uma barra gigante que leva a gente até o preço mais alto do ciclo. Calma, pessoal. A gente ainda está dentro do mesmo padrão. A gente tem que esperar o fechamento desta barra anual, portanto, a barra de 2025, para avaliar se o ciclo de 4 anos ainda está acontecendo. E na minha visão, sim, ainda está acontecendo. Ele está com um atraso em relação aos outros ciclos, como é o padrão, né? O topo de cada um desses ciclos, ele sempre teve um atraso em relação ao ciclo anterior. O mercado está ficando mais maduro, então não é uma coisa mais tão volátil. E quando se reduz a volatilidade, você reduz também essas explosões absurdas que a gente vê no preço do Bitcoin. As coisas ficam um pouquinho mais previsíveis. Quando você olha esse gráfico afastado, fica muito fácil você perceber que uma subida para 200 mil dólares, por exemplo, nessa altura aqui, ela é uma coisa muito pequenininha para os padrões do Bitcoin, né? A barrinha ficaria com essa pequena altura aqui, ó, para bater 200 mil dólares. Afastando o gráfico, fica claro para vocês como, apesar desse momento parecer assim preocupante, né? O Bitcoin é 83 mil dólares, para ele subir para 200 mil dólares, pessoal, é uma coisa relativamente pequena e rápida de acontecer. Então, a gente precisa ter paciência, aguardar que o impacto lá dessa impressão monetária, dessa liquidez global aumentando, aconteça para o Bitcoin. Isso leva algum tempo para esse dinheiro que entra no mercado pingar para dentro do Bitcoin, mas ele eventualmente pinga. Como eu falei para vocês, a tendência seria acontecer até o mês de maio. E não é também como se tivesse muitas opções melhores, né? Para onde você vai olhar e colocar o seu dinheiro com segurança? Existe algum ativo que te coloca nessa situação aqui? Este gráfico aqui, verde, com um pequeno topo vermelhinho aqui, ele mostra os dias em que você teria lucro comprando Bitcoin na história ou prejuízo. Toda a história do Bitcoin. Todo este período verde seriam dias de lucro. Sim, em 97,7% de todos os dias da história do Bitcoin que você comprou, você está no lucro. Você só vai ter prejuízo neste topinho aqui, pessoal, que representa menos de 3% do tempo, tá? Ou seja, quem está triste, quem está preocupado, é comprador de topo. Não é comprador recorrente, não é quem compra sempre, não é quem está olhando para o Bitcoin como um ativo de longo prazo, como um investimento. Não, não. É o cara que comprou topo. Ele entrou no topo do mercado porque todo mundo comprou, porque ele é ganancioso, ele quer ficar rico rápido, aí ele vai achar ruim. Mas qual outro investimento tem um gráfico assim? Vocês conseguem encontrar? Jogue aí, vamos comparar com dólar, tá? Você está comprando Bitcoin com dólar. Então, joga aí Bovespa contra o dólar, IBOV sobre dólar. E dê uma olhada no gráfico, como é que ele aparece. A Bolsa Brasileira está quase 50% abaixo do topo dela, de 2008. 2008! Nós estamos 50% abaixo. As matérias de jornal vão falar para você o quê? Que a bolsa está voltando para o seu topo histórico. Ah, claro. Em pontos, né? Em pontos. Comparando com real, com shitcoin. Compare em dólar, seja justo. Você não compara o Bitcoin contra o dólar? Compare a bolsa brasileira contra o dólar. E você vai ver a realidade de mercado. O gráfico não é assim, bonitinho, todo verdinho, como o do BTC. Esse gráfico ensina para gente a importância da paciência.
do foco no longo prazo, da baixa preferência temporal, não se importar com agora, com o mês que vem, e sim com daqui a 2, 3, 4 anos. Caramba, estamos a mais ou menos 100 inscritos de bater 400 mil inscritos no canal. Obrigado, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve agora. E como eu falei, vá para o nosso WhatsApp gratuito, no meu WhatsApp, que vocês têm acesso aqui na descrição, porque vamos dar condições exclusivas para quem estiver nesse grupo na nossa promoção de aniversário. Tá? O aniversário da CryptoManiacs acontece no mês que vem, em abril. Teremos aí promoções, várias coisas. E quem estiver no grupo de WhatsApp vai ter condições exclusivas. É de graça, pessoal. E lá nós passamos notícias, passamos gráficos, passamos atualizações de mercado diariamente para vocês, tá? São milhares de pessoas já no nosso WhatsApp, link na descrição, vem fazer parte disso. E vou fechar esse vídeo só provando para vocês, como sempre, né, que eu comprei ações da MSTR, da Strategy. Fiz isso hoje com essa quedinha de mercado, aproveitei para fazer uma entrada na Strategy e devo continuar fazendo ali compras periódicas de Strategy para fazer um preço médio. Eu não compro tudo de uma vez, nunca faça isso com nenhum ativo, nem com Bitcoin, tá? Divida o que você possui de dinheiro em algumas semanas e faça compras, faça sol, faça chuva, faça sua compra naquela semana e aí você faz um preço médio do período. Se cair, o seu preço médio diminui, se subir, você já fez compras em preços menores no passado e também consegue reduzir esse preço de compra do ativo. Segue aí o vídeo da minha compra de Strategy. Aproveitando essa queda do mercado, junto está caindo também a ação da Strategy, né? MSTR, como eu falei para vocês, e é por isso que eu vou fazer minha compra hoje. Então tá aqui a opção dentro da própria Quantifury, tá? Você que está no Brasil pode comprar ações dos Estados Unidos sem pagar taxa alguma na Quantifury. O link está na descrição, com vantagens para quem usar o meu link. E aqui no caso, vou comprar. Então basta clicar aqui na esquerda em comprar e vai te dar a opção de quanto você quer comprar de ações da Strategy, tá? Então eu vou comprar por enquanto 10 ações. E olha que legal aqui embaixo. Na opinião dos analistas do mercado, todos estão indicando compra da ação. 11 indicam compra, 0 manter, 0 vender. Ou seja, todos, 100% dos analistas estão indicando compra dessa ação. Ela está realmente com desconto grande em relação ao seu topo, né? Como eu falei no vídeo anterior, é uma queda de mais de 40% nesse momento para a ação da Strategy. Quem não está entendendo a estratégia que eu estou fazendo aqui, veja o vídeo anterior, onde eu mostro que essa estratégia pode dar um retorno muito maior do que o próprio investimento direto no Bitcoin. Não significa que é mais seguro, significa até que é mais arriscado, mas tem um retorno potencial maior. Isso foi explicado no vídeo anterior. Então bora comprar. Lembrando que você pode colocar uma ordem de target, ou seja, indicar em qual valor você vai vender. Por exemplo, eu quero vender quando bater $400. Você coloca $400 aqui, opa, errei, $400 aqui, e quantas ações estão com esse stop, tá? Você bota aqui e aí você confirma aqui ou cancela. Ou pode colocar uma ordem de stop. Se cair mais, eu quero sair fora, né? Então, por exemplo, posso colocar aqui que se cair para baixo de $250, eu quero sair fora com toda a minha posição, tá? Então você vai vender e vai perder aqui, ó, perda aproximada, $400, tá? Tá indicado aqui. E você pode confirmar aqui e aí pode fazer a compra finalmente. São 10 ações, comprar 10 ações da MSTR, pronto, foi incorporado, foi comprado, agora estou comprado, como vocês podem ver aqui, em MSTR, assim como tem uma compra em DOT, uma compra em Ethereum, agora tenho também em Strategy. Cruzem os dedos. Como sempre, lembrando para vocês, o link da Quantifury está aqui embaixo também na descrição e no primeiro comentário. Lá você não paga taxa para comprar ações da Strategy ou ações de qualquer outra empresa, esteja ela no Brasil ou nos Estados Unidos ou em qualquer país do exterior, tá? E lá também, claro, pode comprar Bitcoin e criptomoedas. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.